Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça. Tudo bem com você? Eu quero te convidar a ficar comigo nos próximos minutos porque eu tenho uma palavra curiosíssima para falar com você. Basta você pensar nessa pergunta. Jesus era religioso? Ele tinha alguma religião? Jesus era evangélico ou será que ele era católico? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e segue vendo esse vídeo que depois da vinheta nós vamos ter mais uma palavra da série Tem Graça Sim, será capcioso. Amém? Então, de volta, eu tenho experimentado nesse tempo que sou ministro do Evangelho e acompanho pessoas como pastor, as ajudo, que eu vejo muitas vezes pessoas presas num ciclo de pecado porque elas ainda não entenderam que elas já foram livres dessa condição, que Jesus já pagou o preço por elas dessa condição, e toda vez que você vê alguém debaixo de condenação, ela está numa luta ferrenha contra o pecado e constantemente ela está perdendo porque ela não entendeu ainda que Jesus já a livrou dessa condição. Existe uma palavrinha que a gente fala muito pouco sobre ela, chamada legalismo, que quer dizer tudo aquilo que nós acrescentamos à obra de Deus. E o legalismo é algo que aprisiona muito. O legalismo é toda coisa que nós reconhecemos ser necessário para que nós possamos ser salvos. E a Bíblia diz que a salvação ela é pela graça por meio da fé. Ela é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E quando o diabo não consegue prender as pessoas no pecado, ele as tenta prender no legalismo, no exercício das práticas, na tentativa de acertar constantemente. Isso é legalismo, é tudo aquilo que nós acrescentamos à obra de Deus, que é perfeita em Cristo, como se fosse necessário para a nossa salvação. Então, por isso que eu comecei perguntando, será que Jesus era evangélico ou será que ele era católico? Porque tanto uma como a outra, pela perspectiva da instituição, é um conjunto de regras, de práticas que aprisiona as pessoas e, mais perigoso ainda, tira elas do foco daquilo que Jesus fez e as prende dentro de um ciclo de práticas, de regras, como se isso fosse os pré-requisitos ou as exigências para que alguém fosse salvo. Deixa eu te dizer, Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça, ou seja, é de graça, é dada por meio da fé, se acessa pela fé. É salvo aqueles que creem naquilo que Jesus fez, mas não é salvo aquele que é evangélico, não é salvo aquele que é católico. Pelo contrário, na verdade, quando o diabo não consegue prender as pessoas no conceito do pecado em si, ele as tenta prender na ideia da religião, na ideia da religiosidade, que é o que eu chamei aqui de legalismo religioso. Deixa eu te explicar um pouco sobre isso. Na dispersão, quando a igreja começou a ser perseguida lá em Atos, na igreja primitiva, Paulo foi um dos que saiu de Jerusalém para pregar a igrejas gentílicas, ou seja, pessoas que não eram judeus, que não tinham as práticas da religião judaica, mas que podiam sim ser salvas pela palavra de Cristo, porque lá em Abraão, Deus disse que em ti e no seu descendente, não falando de Isaac, mas falando de Jesus, serão benditas todas as nações da terra. Então Paulo chegou lá pregando a justificação, a salvação por meio da fé, e as pessoas começaram a receber, elas começaram a ser salvas na pessoa de Cristo, crendo na obra perfeita de Cristo. Só que em dado momento, algumas pessoas chamadas judaizantes, que eram judeus supostamente convertidos ao Evangelho, convertidos a Jesus, saíram de Jerusalém e foram até a Galácia, a região da Galácia, que compreende 10 cidades, para dizer a eles, vocês receberam Jesus? Tudo bem, nós também recebemos, mas precisa, além de receber Jesus, circuncidar, além de receber Jesus, praticar a lei de Moisés, guardar o sábado e fazer todas aquelas outras coisas que tinha a ver com a lei de Moisés. E é isso que nós chamamos de legalismo religioso, é tudo aquilo que se acrescenta à obra de Deus como se fosse necessário. E eu queria que você prestasse atenção, como Paulo, pregador das igrejas gentílicas, aquele que foi usado por Deus para salvar as pessoas que não eram judias, como ele reagiu a isso, como ele se chateou com isso. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vou ler aqui, diz assim: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que dá o Espírito, falando de Jesus, e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na palavra que receberam?
Paulo ficou agitado, Paulo ficou contrariado, porque aquelas pessoas começaram certo. No outro versículo ele diz: vocês iam bem, vocês corriam bem, vocês estavam fazendo uma boa carreira cristã. E em que base estava esse reconhecimento de que era uma boa carreira cristã? De que simplesmente eles estavam recebendo a justificação por meio da fé na obra de Cristo. Chegou esses bonitões, esses religiosos, esses fariseus que até hoje nós temos no nosso meio, dizendo que as pessoas precisam fazer um monte de coisa para que elas sejam salvas, inclusive que elas precisam pertencer a essa ou aquela religião. Deixa eu te dizer, você precisa inicialmente pertencer a Cristo, e o mecanismo que gerencia a salvação não é pertencer a essa ou aquela religião, nem muito menos praticar isso ou aquilo. Na verdade, o mecanismo que gerencia salvação é se você ouviu falar sobre Cristo, porque a Bíblia diz: aprove a Deus salvar o homem pela pregação. É se você ouviu sobre isso e se você creu. Lá em Romanos 8:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, que é o perdão dos pecados, e com a boca se faz confissão para a salvação. Frequentar uma igreja, mudar o seu modo de viver, as suas práticas, tem a ver com o produto dessa salvação e não com o requisito de ser salvo. Qualquer pessoa que recebeu Jesus, ela reconhece a necessidade de estar num meio onde ela possa crescer espiritualmente, onde ela possa ouvir uma palavra que a Bíblia diz que é alimento para o seu espírito, porque não só de pão, ou nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então todas essas práticas, o ajuntamento como igreja, funciona como produto daquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer não é para ser salvo, é porque fomos salvos quando cremos naquilo que Cristo fez por nós. Eu quero ler mais um texto e eu vou encerrar o vídeo com isso. Colossenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 6. Veja o que Paulo estava dizendo aqui. Portanto, assim como vocês receberam o Senhor Jesus, continue a viver nele. Pausa. Como foi que nós recebemos Jesus? Eu acabei de dizer que nós recebemos pela fé. Nós recebemos crendo, pela fé na mensagem. E ele diz, então continue a viver assim. Ele diz, enraizados e edificados nele, firmados na fé, assim como aprenderam, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, aqui é uma advertência, e quando há advertência é porque há possibilidade. Como ele está dizendo, tenha cuidado, é porque isso é algo que pode existir. Ele diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Amados, isso aqui deixa os religiosos loucos. Eles pensam que a gente quer liberar as pessoas para viverem de qualquer jeito, mas nós somos bíblicos, nós praticamos aquilo que a Bíblia diz, e Paulo está dizendo, tenham cuidado para não viver apenas debaixo de regras humanas. Veja, pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, e por estarem nele, vocês, nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo no coração, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso tudo é explicando como Jesus, como Deus em Cristo, como Deus em Jesus resolveu esse problema da separação do pecado. E ele diz, portanto, não permitam, ênfase aqui, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, que isso eram as práticas judaicas, ou daquela época. Paulo estava falando sobre uma perspectiva contemporânea ali. E ele diz, essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está ligado ao cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus.
Preste atenção nisso aqui. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos, em regras. Essas regras, têm de fato, presta atenção, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade, dureza, severidade sobre o corpo, mas não tem poder algum para refrear os impulsos da carne. O que Paulo estava querendo dizer aqui era que, embora as pessoas se apeguem demais a práticas religiosas, isso tem uma aparência de bondade, de santidade e tem até um nível de rigidez sobre o próprio corpo. Na hora que o pecado bate à porta delas, isso não resolve nada. Na hora que o pecado bate à sua porta, essas exigências não faz diferença. As pessoas continuam pecando, elas continuam num ciclo de derrota, porque assim como eu comecei esse vídeo, o que estabelece esse ciclo de derrota e de prisão é as pessoas não entenderem, não saberem que elas já foram livres disso em Cristo, que Cristo já carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e isso nos dá condição de viver livre aqui nessa terra. Ele disse: vocês já morreram com Cristo, porque vocês vivem novamente baseado em práticas. Entenda, por favor, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que a vida deve ser de qualquer jeito. Eu estou dizendo que se nós temos um testemunho a apresentar, que se nós temos uma vida a apresentar às pessoas, que isso seja o produto da salvação que nos alcançou, o resultado da salvação que nos alcançou, e não vender uma ideia para as pessoas de que isso é o que nos salva. Não, nós deixamos de fazer algumas coisas que nos prejudicam porque fomos salvos. Nós deixamos de fazer algumas coisas que pode comprometer o nosso caráter cristão, não para ser salvo, mas porque nós fomos. Aquilo que nós produzimos com a nossa vida é resultado da justiça que nos alcançou, e não para que nós alcancemos alguma justiça. E eu preciso te dizer e responder a sua pergunta do começo desse vídeo: não, Jesus não era evangélico. Jesus também não era católico. Jesus nasceu debaixo de uma cultura judaica e da religião judaica, mas ele veio trazer exatamente uma coisa contrária disso. Jesus não veio estabelecer a continuidade do judaísmo, nem uma nova religião, seja ela católica ou seja ela evangélica. Não, Jesus veio estabelecer o cristianismo, que nós somos pequenos cristos, seguidores deles, e ele veio pagar o preço, que era o que o diabo cobrava de mim e de você, por causa daquilo que Adão fez. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o problema que Adão criou e a solução que Jesus trouxe. Então, esse vídeo impactante é sobre isso. Jesus não tinha religião, ele não era evangélico, e ele não quer também que você tenha uma. Deus quer que você receba Jesus como Senhor da sua vida. Entenda que Ele carregou as suas dores, pecados, enfermidades, as suas culpas. Ele pagou o preço da minha e da sua libertação. E por isso nós podemos viver livres nele. Nele nós já fomos justificados, já fomos perdoados. Nele nós temos vida no Espírito, e pode dar cachorro em 30. Nada vai mudar isso. Cristo é a nossa redenção. Ele é a nossa libertação. E Ele não tinha religião, então eu também não tenho. Ele não deixou nenhuma religião, então eu também não te apresento uma. Agora ele disse: vá, pregue o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Então eu vou sempre continuar pregando, não uma religião, mas o Cristo que salva, mediante a fé na justiça que ele providenciou a nós. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Então, o legalismo aprisiona, mas a graça liberta. Receba de graça a graça, que dá acesso a tudo que Deus providenciou em Cristo, para mim e para você. Um abraço para você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.